Tudo bem? Está no ar. Companheiros e companheiras, boa noite. Estamos aqui começando mais uma aula do curso popular do Democracia e Luta. Né? O Democracia e Luta, como eu já havia falado antes, é um grupo de mulheres e homens, trabalhadoras e trabalhadores do PT, né? E a gente criou esse coletivo para a gente fazer um diferencial nas reflexões, nas discussões do dia a dia. Esse grupo está hoje com a missão de municiar as pessoas de informações para elas não caírem simplesmente no senso comum das histórias que estão acontecendo. Normalmente, quem faz essa mediação é o Donizete, mas o Donizete, por por um excelente motivo, ele não pôde estar aqui, nasceu o filho dele, né? Então, ele está curtindo a paternidade, tendo aquele monte de problema que tem do início da vida do bebê. Estou aqui com o Tânio Pires, sociólogo, vai discutir com a gente um pouquinho sobre a precarização do trabalho e o que a gente espera para o futuro, né? O Tânio vai se apresentar um pouquinho e a gente já pode entrar. Estamos atrasados um pouquinho devido até outras lives que a gente estava envolvido, né? Tânio, boa noite. A palavra está com você por enquanto, meu amigo. Tá, boa noite a todos e a todas que porventura estejam nessa live, né? Que vem como tema discutir a precarização num momento bastante conturbado da nossa história, né? Da nossa recente democracia. Então, nada mais importante do que trazer o tema no sentido ontológico mesmo da palavra, que é precarização, né? Que vem de diminuir, de precarizar, de destruir e desvincular o trabalhador, né? Então, é bastante interessante discutir um momento de precarização, onde se tem quase 14 milhões de desempregados e com a possibilidade de aumentar para mais outros tantos milhões. Nós que somos trabalhadores de baixa renda, que temos essa árdua missão de fazer um país com proporções continentais como o Brasil se desenvolver, nós sabemos o quanto foi ruim, né, com o advento da reforma trabalhista de 2017, com o governo Temer, e fazer uma discussão sobre a precarização e o que isso traz de ruim para o trabalhador de baixa renda ou todos os trabalhadores. Essa questão antológica de discussão de trabalho, essa questão peculiar do que os desafios implementados pela precarização no advento desse novo momento que nós passamos. Eu trouxe algumas discussões, porque sabemos nós que nós somos quem levanta o país, quem traz a riqueza para o país, e sofremos com a falta desse desequilíbrio social, estrutural, né, que vem sofrendo a cada ano que passa. A precarização nada mais é do que uma continuidade do capitalismo em relação ao trabalhador, essa ideia do neoliberalismo entrando nas nossas casas, de dar o protagonismo, pseudo-protagonismo para o trabalhador, com essa ideia de glamorizar o empreendedorismo. O capitalismo diz, ou tenta dizer para a gente que quando você se torna empreendedor, as coisas vão melhorar. E eu discordo com toda a veemência dessas possibilidades, né? Então, numa discussão bem mais próxima, o que é a precarização? É a perda dos direitos, né? A falta de pertencimento do trabalhador, é a falta de participação mesmo, né? O capitalismo ele rompe com todo o protagonismo do trabalhador, ele interfere nas relações socioestruturais, e com isso a precarização nada mais é do que o capitalismo buscar cada vez mais lucro, tanto é que nós estamos vivenciando cada vez mais a terceirização e o que eu chamo de quarta terização, quinta terização, sexta terização, ou seja, cada vez mais se precariza ou se diminui mais a participação do trabalhador, em detrimento do lucro que o capital busca só para aqueles que sempre tiveram privilégio, e isso vem desde não se produzir mais trabalhadores mesmo, a qualificação, o que é a qualificação do trabalhador? Antes era ter uma universidade,
ou falar outra língua. Hoje nem isso é necessário, cada vez se diminui mais os direitos dos trabalhadores, cada vez se rompe com essa ideia de o trabalhador ter o protagonismo, por conta dessa nova onda que tanto é, que nós agora concebemos a questão da gourmetização das relações de trabalho. Vou dar um exemplo muito peculiar. O Uber, né? Os entregadores de alimentos, né? Na verdade, que se acham empreendedores, mas na verdade são explorados, o que eu venho dizer que são os novos escravos, né? Porque se tornam escravos mesmo, trabalhando em jornadas gigantescas, né? Em jornadas bastante complexas de trabalho, no qual quem acaba tendo lucro são as empresas, né? Essas empresas fomentadoras de desequilíbrios e de insegurança no ramo trabalhista. E, dentro disso, eu também volto à questão da reforma trabalhista, quando se diz no trabalho intermitente, que era uma busca de ampliação de mais emprego, geração de emprego, e nada mais é do que você ser chamado esporadicamente, sem uma perspectiva mesmo de efetivação, e aí, mais uma vez, o capitalismo direciona as relações no eixo do trabalho. Discutindo por esse viés, a gente acaba voltando também em todas as outras aulas que foram discutidas, a questão racial, a questão da mulher, a questão do trabalhador, a questão das relações de como elas vêm sendo deterioradas gradativamente, paulatinamente, por esse sistema neoliberal, né, que vem da Inglaterra e dos Estados Unidos, a partir da década de 80, né, com a Margaret Thatcher e com o Reagan, que vinha buscando gradativamente tirar os direitos dos trabalhadores, né? Ainda mais no Brasil, que não tiveram acesso à riqueza, como em outros países, isso ainda é pior, ainda se expande mais o desequilíbrio social, se expande mais a dificuldade do trabalhador ter forças para reivindicar seus direitos. E isso é tão complexo no Brasil, que é um país de proporções continentais e de regionalismos, que quando é aprovado a reforma trabalhista no governo Temer, com essa perspectiva de busca de novos horizontes para o trabalhador, né? Agora eu serei dono do meu tempo. Isso nada mais é do que um engodo, nada mais é do que uma provocação do capitalismo em busca de mais lucro, em busca de que o trabalhador de baixa renda ele não se prepare, ele não estude, porque não tem tempo, né? Cada vez se perde mais o tempo, cada vez se discute mais a questão as relações que são dadas, e o capitalismo traz isso, né? Traz esse enfraquecimento, traz essa ideia de que o trabalhador, quanto menor preparado para estar no trabalho, melhor para o capitalismo, porque se há uma massa maior, né, uma massa maior de desempregados, e quanto maior a demanda, como dizia Karl Marx, né, menor será o salário, porque você pode, um trabalho que você pagaria, por exemplo, R$2.000, uma demanda de pessoas desempregadas, qualquer um aceitaria 1.800 pelo mesmo trabalho. Então, a discussão ela se torna evidenciada nessas relações. Eu dou o exemplo do Uber porque é isso, né? Dos entregadores de alimentos agora, ainda mais na pandemia. Percebemos que com a pandemia trouxe isso, esse enfraquecimento do neoliberalismo, esse enfraquecimento do capitalismo, porque somos nós, trabalhadores, que fomentamos a riqueza, né? Somos nós, os trabalhadores, que temos como discorrer dessa riqueza que é elaborada, que nós não temos acesso. Não temos acesso porque é um país desigual, com uma infraestrutura precarizada, tal qual as relações de trabalho. Então, no advento da reforma trabalhista, a gente perdeu mais direito que dos poucos nós já tínhamos. Então, eu busquei me centralizar nessa questão do que foi a reforma trabalhista. A reforma trabalhista foi um aglomerado de questões pautada pelos empresários, né? Uma discussão que, no momento em que se discutia a crise econômica brasileira, né, os donos do poder, eles tinham a capacidade, dentro desse quarto poder, que é a mídia, de divulgar maciçamente para que as pessoas pudessem ter a falsa impressão de ter que se iriam gerar-se mais emprego, e comprovadamente não foi isso. Não foi isso que ocorreu, não foi isso que vem ocorrendo em nosso país. Só vemos perdendo
paulatinamente nossos direitos, em decorrência de um capital cada vez mais explorador, de um capitalismo cada vez mais feroz, um capitalismo que foi provado agora, né, que está enraizado na nossa sociedade, haja visto o conservadorismo de nossos empresariados aqui no Brasil, que prefere que os seus empregados morram, né, no momento de crise, no momento de pandemia. Isso só demonstra o quanto que a gente tem que se fortalecer enquanto trabalhador, se fortalecer enquanto estudante, enquanto políticos, enquanto seres que têm na sua construção uma ideia de libertação. E isso só vai ser possível com cada vez mais políticas voltadas para isso. Se discutiu a reforma trabalhista, mas não se discute a reforma política, que se vai tirar direito de políticos. E essa precarização, ela é mais um aspecto desse desequilíbrio social que nós vivenciamos, né? Já visto que quem sempre teve privilégio não perdeu nenhum, e quem nunca teve acabou perdendo os poucos que tinham, né? A CLT, quando é constituída, né, por Getúlio Vargas, com essa ideia de consolidar as leis trabalhistas, ela vinha justamente para garantir direitos fundamentais dos trabalhadores. Um salário que garantisse minimamente educação, saúde e lazer. Hoje, com essa ideia desse capitalismo brutal, ele conseguiu romper com isso. Conseguiu e vem conseguindo gradativamente tirar do trabalhador o protagonismo, que eu acho extremamente importante. E cada vez mais a gente vem sofrendo enquanto trabalhadores por não ter, de fato, uma estrutura consolidada, não ter um representante de uma bancada do trabalho mesmo, daqueles que sofrem. Eu estava vendo uma reportagem, e é bom que se discuta isso, de um entregador sobre a Tabata, né, que votou na reforma trabalhista e queria que eles assinassem. Então, essas relações ela tem que ser discutida. E ele fala e até uma companheira que me deu essa reportagem para discutir, é importante o trabalhador se fortalecer, é importante o trabalhador saber quais são os seus direitos, como lutar pelos seus direitos, como ele pode falar das questões relativas ao trabalho, porque é esse trabalho que vai levar o sustento para sua casa. É muito fácil a gente discutir precarização no âmbito da intelectualidade, né? É fazer com que esse trabalhador entenda que a reforma trabalhista tirou os direitos que ele tem, deu a possibilidade do empreendedor deixar de pagar algumas situações com essa ideia de segurar o emprego. O emprego ele tem que ser assegurado, mas com qualidade. E ele tem que propiciar ao trabalhador condições dele se emancipar, condições dele buscar mesmo essa pseudo-qualidade. Quando eu falo pseudo-qualidade, porque é isso que eles não querem isso. Eles não querem. O grande capital não quer que o trabalhador se empodere, que se politize, que se eduque, porque tendo esses aspectos, ele pode reivindicar de forma mais contundente. Ele pode discutir na questão de equiparidade. Não é equiparidade porque ele não é dono do capital, não é dono da fomentação do trabalho. Porém, e deixo aqui muito claro, que a precarização ela vem no sentido mesmo de acabar até com sonhos, né? Haja vista a impossibilidade que há dentro do empregador. O empregador, ele condiciona o empregado a não se desenvolver. Ele condiciona o trabalhador a ser um novo escravo, né? Porque se a gente for fazer uma visão anacrônica, né, e temos que fazer, é o que nós somos, escravo do capital moderno. A gente não é mais comprado dos países africanos, a gente não é mais sequestrado das tribos indígenas, mas a gente é escravizado pelo salário precário que eles pagam. Nós somos precarizados pelo tempo que a gente discorre dentro de um ônibus ou dentro de um trem, 4 horas para ir, 4 horas para voltar, fora o tempo de trabalho que você exerce, né? Quando o Marx fala da mais-valia, né, a gente tinha que, e cita, né, que proletariado do mundo, univos, a gente tem que fazer isso mesmo. Cada vez mais potencializar o trabalhador, cada vez mais trabalhar com que esse trabalhador saiba quais são os seus direitos, né? Então, dentro dessa perspectiva, eu analisei alguns fatores que trazem essa relação de precarização. Um país
que não entende que a relação de trabalho está intimamente ligado ao crescimento, ele está fadado ao fracasso. Haja visto todos os outros. E aí, eu, ao ler o livro do Eduardo Moreira, um dos livros, que é engenheiro, mas que estudou economia nos Estados Unidos, ele diz que isso muito no nosso país é reflexo dessa ideia de querermos ser os Estados Unidos da América, né? É com essa ideia de que lá os impostos são revertidos e tal. Tanto é que os Estados Unidos não permeia nem entre os 10 países no IDH, né? Tanto de qualidade de educação, qualidade de vida, qualidade de trabalho, ele não permeia entre os 10. Mas o poder que a mídia americana tem e se coloca sobre os outros faz com que pareça um paraíso das oportunidades. E não é. Né? E não é. E a gente tem que começar a buscar uma característica própria do nosso país. Né? Nosso país tem especificidades maravilhosas, mas ainda sofremos com essa ideia de que nós somos colonizados, né? Essa ideia de colonizados mesmo, e por isso a gente sofre essa síndrome do vira-lata. E aí isso discorre para o trabalho. O trabalho, a gente não investe em ciências, a gente não consegue investir em educação, que são pilares primordiais para que a gente possa ascender, ainda mais quando se diz, né, ascender uma nação. Como que um país que não investe em tecnologia, em desenvolvimento tecnológico, vai competir com outro país? A gente vai ser sempre subalternos, e é o que somos. E é o que somos. A precarização nada mais é do que um projeto do capitalismo para que o Brasil não se desenvolva. E ainda, aqui no país, a gente ainda tem esses resquícios de colonizados, que é pior ainda, porque os Estados Unidos, Inglaterra, os países da Europa, eles primeiro centraram na questão, centralizaram a riqueza e começaram a ir lapidando gradativamente. O Brasil não fez isso e ainda sofre por essa ideia do colonizado, né, que é muito enraizado no nosso povo. Então, pautado nisso, eu também discorro sobre as relações patronais, né, que é uma forma muito distinta no Brasil. Os patrões, eles criam as leis, ditam as leis, promulgam as leis, e o trabalhador simplesmente só aceita. Né? A gente tem que fortalecer essa questão dos sindicatos, essa questão de proporcionalidade, inclusive nas câmaras de vereadores, câmaras de deputados estaduais, câmaras de deputados federais, para discutir uma relação de trabalho com os trabalhadores, não de cima para baixo. Né? E aí, pautado em algumas leituras que eu fiz, eu discorro também, historicamente, quando o Léo Huberman, né, que escreveu A História da Riqueza do Homem, a História da Riqueza do Homem, ele falou dessa relação de diminuição gradativa. Antes, o construtor, ou o cara que fazia as obras de arte, ele conseguia fazer do começo ao fim. Um cara que criava um sapato, era um exemplo que ele dá, e ele dizia que hoje não, hoje foi se diminuindo tanto, que tem um cara que coloca o prego, outro que coloca a cola, outro que bota a presilha no sapato para buscar por maior quantidade. Então, essas relações de precarização, ela vem desde que a humanidade se entendeu nesse novo sistema, da burguesia, da Revolução Industrial, né, na Inglaterra, que se busca maiores mercados, o maior contingente de pessoas, mas que não se busca a qualidade do trabalho, não se busca a qualificação do trabalhador, porque se o trabalhador estiver qualificado, né, a gente prontamente discorre dos nossos patrões. E isso mete medo no patronato. Isso traz essas relações de enfraquecimento e se enfraquecem, inclusive até com outros companheiros de trabalho, que às vezes com medo de perder o seu emprego, o seu sustento, ele acaba sendo favorável ao patrão e não ao companheiro de trabalho que está do seu lado. E importante salientar, né, que o empregado, ele é o fomentador da produção da riqueza. É ele que produz todo esse glamour, toda essa capacidade dos patrões poderem usufruir do bem que o trabalhador faz. Então, se a gente começar a se organizar,
Se a gente começar a perceber a força que nós temos, nós podemos reverter esse quadro de precarização. Nós podemos reverter gradativamente essa questão de explorados, né? E sabemos quem são os exploradores. Sabemos que quanto maior é a capacidade de empoderamento do trabalhador, menor é a possibilidade de precarização, né? Eu percebo isso nas relações que eu tenho aqui de trabalho, né? Quanto melhor você prepara as pessoas com quem você trabalha, você tem melhor amplitude para não sofrer as precarizações. Porém, voltando a salientar, o capitalismo ele tem tentáculos muito fortes, né? Tentáculos muito seguros, que fazem com que a gente não perceba o quanto nós estamos acorrentados nesse sistema neoliberal, nessa ideia de empreendedorismo, nessa ideia de que tanto é verdade que com a pandemia, é bom salientar isso, quantos empreendedores não faliram? Sabe por quê? Porque não tiveram advento do advento do lucro, do capital. O capital não chega para isso. O capital nem sabe que esses pequenos empreendedores existem. Só existe no advento do lucro. E tanto é que o próprio capital, o próprio capitalismo, nesse advento da pandemia, ele recorreu ao Estado. Então é uma discussão também política, uma discussão também que se deve fazer no âmbito da relação política, estrutural e social, né? Eu tenho um documentário que eu acho fantástico, do Charles Chaplin, né? Que é Tempos Modernos, um filme. Charles Chaplin, Tempos Modernos, em que se mecaniza tanto, que ele passa só a apertar os parafusos, né? E hoje, com esse novo sistema, nem isso, que foi um filme, um clássico, há quase 80 anos, 100 anos, sei lá, atrás, hoje nem isso ele seria mais. Teriam que assegurar o parafuso, outro que ia apertar e outro que ia segurar ele para ele não cair. De tão precarizado que é essa relação de trabalho. De tão distante que estamos de um sistema que produz trabalhadores e não explorados. Então, nós percebemos que o trabalho que é exercido pelo trabalhador de baixa renda, ele só serve unicamente para dar continuidade para os donos do poder. Então, o que falta? Falta a gente se empoderar mais, falta políticas mais estruturais, falta termos melhores representantes? Sim, claro. Mas a gente tem que discutir também o quanto que o capitalismo ele é prejudicial, porque é ele que fomenta essa questão do lucro em detrimento da qualidade do trabalho. Então, isso são discussões que a gente tem que levar para o cara que está sentado no bar. O dono do bar, se você trabalhasse com essa questão de que quanto mais pessoas puderem se alimentar melhor, buscar aqui, você ganha mais. Leva essa discussão para o teu vizinho. Discute o que é a relação de precarização do trabalho. Discute o que é o trabalho. Discute como que o trabalho, de forma mais qualificada, pode produzir um país melhor. Começa a dizer, se você se empoderar mais, você pode ganhar melhor. E aí até a questão de ir ao bar pode ser melhorada. Entendeu? Até a questão de você ir num barzinho, tomar uma cerveja ou tomar qualquer coisa, ela se melhora por conta desse fortalecimento. Mas, para isso, o trabalhador tem que ter a possibilidade. E a relação de precarização, ela discorre literalmente para que isso não ocorra. Ela é feita para que isso não se transforme. Ela é feita para que o trabalhador seja, como eu sempre citei aqui, continuo citando, seja um explorado do sistema, que ele faça com que as pessoas continuem explorando, né? É a mesma coisa de um doente não querer tomar remédio para curar a doença que tanto lhe afeta. Então, essas relações, ainda mais agora, elas estão bem nítidas. Seriam, para um sociólogo, para um historiador, esse momento de pandemia, ele trouxe reflexões significativas. Quantos pequenos empreendedores quebraram? Quantas lojas fecharam? Cadê o grande capital? Eu vejo nas pequenas notas dizendo que ajudaram, fazendo doações. Não. Isso é o mínimo que eles estão fazendo justamente para que eles não sofram com a ruptura. Para que eles não sofram. O Estado
que eles queriam que fosse mínimo, ele se torna forte, porque o capital, ele tem a ideia, o capitalismo, ele tem a ideia do lucro, mas do prejuízo não. Então, essa relação de precarização do trabalho, desafio para o futuro, é uma discussão que tem que ser feita com total responsabilidade, né? É o ponto em que o empregado, o precarizado, o que sofre, o que se perde o seu direito, ele tem que se discutir. Peraí, na hora da gente fazer um levante, na hora da gente buscar discutir o quão relevante nós somos para essa sociedade, olha aí, ó, quando os shoppings fecharam, quando os bancos pararam, olha o tanto de prejuízo que o capital teve, né? Mas isso para o capital, isso nem fere, porque nessa reabertura, eles voltam a ter o lucro. Eles voltam a ter o lucro, entendeu? Então, essa questão de precarização, tanto com todas as outras aulas, são questões de extrema importância para discussões sistemáticas, discussões coloquiais, discussões intelectuais, porque essas relações elas estão nitidamente voltadas para a gente. Nós estamos sofrendo e vivenciando cada dia mais. Quantos empregados nossos aqui não deixaram de vir trabalhar por conta dessa pandemia? Quantos outros foram mandados exclusivamente para que o patrão não perdesse, sendo que no momento que ele ganha, quando ele estava ganhando, o patrão, quando ele ganha, né, ele não discute aumentar o salário, aumentar os ganhos do empregado. Mas quando ele perde, o primeiro que sofre é o empregado, por conta justamente dessa relação de escravo, de um novo escravo, eu posso assim por dizer, porque é o que somos. Haja visto que nós não temos condições de dialogar de forma equiparada com nossos patrões, né? E aí seria bom o mediador dar uma lida nos apontamentos e aí a gente discorre um pouco. Seria bacana também. Eu acho que seria importante para que a gente possa fazer uma discussão mais ampla. Tânio, aqui assim, eu não vi nenhuma pergunta, mas tem muita gente acompanhando hoje, tem bastante intervenções. Eu vou ler alguns nomes, me perdoem se eu passar batido, porque tem bastante gente. Aparece um número na live, mas para mim aparece outro, né? Aparece o número mais real. Nós já passamos aqui das 250 pessoas que estão vendo. Mas está lá, Ana Carla Fernandes, a Shirley Araújo, Comitê Ponte Rasa, o Charles Gentil, Patrícia Silveira, o Democracia e Luta, administrador do grupo, né? Viviane Paulinho, parabenizando aí pela complexidade da discussão que você está trazendo à luz, né? Está aqui Raimunda Costa, Meg Souza, a Cláudia Barbosa, Eliane Marques. Bom, bastante gente. Eu queria aproveitar a Carol Abreu aqui, ó, né? Carol Abreu, Rei Santos. Eu queria aproveitar que você colocou dois clássicos aí que para mim é de cabeceira, inclusive tá aqui atrás, que é a História da Riqueza dos Homens, né? Que para mim é um clássico de cabeceira. E todas as minhas aulas, eu costumo passar para os meus alunos, quando eu estou em sala de aula, o Tempos Modernos, para fazer essa discussão realmente da precarização do trabalho. Então, quando você trouxe essa discussão, eu acredito que muita gente viu isso no ensino médio, enfim, clareou bastante as ideias. Só uma observação, eles tratam a precarização do trabalho com o nome de especialização. É sensacional, né? Porque assim, você se especializa a apertar um parafuso, mas chega no final da linha de produção, você não sabe nem o que você produziu ao longo disso. Eu queria que você falasse, já que não sei nenhuma pergunta, sobre a questão desse enfraquecimento do movimento sindical que aconteceu, inclusive na era do governo Temer ainda, né? Eles enfraqueceram o movimento sindical para realmente retalhar um pouco mais a organização dos trabalhadores. Então, acho que isso é bem pertinente. E outro trabalho que agora na pandemia veio à tona, que aí até o Marx, na minha humilde opinião, ele deixou um pouco de lado,
mas precisava fazer essa discussão, até pelo menos as condições materiais da época que ele tinha, que são as pessoas que estão trabalhando com cuidado das outras, né? São os enfermeiros, os cuidadores de idosos. Esses cuidadores de idosos, por exemplo, são pessoas que estão desenvolvendo um trabalho importante, ainda mais em época de pandemia, em pessoas que estão efetivamente em situação muito já debilitada e são invisíveis aos olhos do sistema, né? Trabalham normalmente em sistema de cooperativa, ou então em contrato informal. Eu queria que você desse uma iluminada nesse assunto, por gentileza, Léo. Sim. Primeiramente, eu queria agradecer pela intervenção, acho que é importante. Eu falei do Léo Uber porque é um livro que me trouxe bastante enriquecimento intelectual, né? A História da Riqueza do Homem, fantástico, eu indico para as pessoas poderem lerem, né? Mas essa questão do enfraquecimento dos sindicatos, ela sempre foi uma busca do capital, em todos os aspectos, né? Tanto é que a primeira vez em que os primeiros a serem afetados são os partidos de esquerdas e os sindicatos, né? É interessante fazer uma discussão, ainda mais no Brasil. Primeiro que o sindicato no Brasil teve uma história belíssima, mas ainda nunca teve uma unidade para se fazer discussões sobre a relação do trabalho, né? Já visto as polarizações que são feitas dentro de alguns sindicatos, né? E eu acredito que se nós fortalecêssemos, enquanto trabalhadores, gradativamente nós vamos fortalecer os sindicatos, porque o sindicato nada mais é do que a representatividade do trabalhador. Se o trabalhador não se sente pertencente do sindicato, o sindicato não faz sentido de existir, né? Então, dentro disso, essas relações, elas são bastante complexas, né? E também simples, porque se você produz trabalhadores mais qualificados, sindicatos automaticamente mais qualificados. Então, essa relação do sindicato com a precarização, ela é um produto do sistema capitalista, dizendo, olha, os teus representantes, eles não te representam. Então, sigam o capitalismo, venham nos seguir, vamos nos seguir para que a gente possa fazer junto. E é totalmente contrário. O sindicato, ele nada mais é do que uma representatividade do trabalhador, porém, se esse sindicato estiver enfraquecido, muito em decorrência do poderio do patronato, ele acaba cedendo aos anseios do patrão e não do trabalhador. Outra questão que você trouxe muito bem, para mim, eu queria parabenizar todos os guerreiros e as guerreiras do trabalho na saúde, os entregadores de alimentos, né? Eu queria parabenizar mesmo, porque esse povo foram guerreiros. Os trabalhadores da rede socioassistencial, vocês estão de parabéns por ter sido combativos, aguerridos, no momento em que quase tudo parou e vocês foram incansáveis. Essa questão das pessoas que não são vistas, os cuidadores, é mais um aspecto da precarização. É mais um aspecto da precarização. A precarização, ela se introjetou no ramo de trabalho simplesmente para dizer quanto mais desempregado, menor os salários, e o empresário pode discutir a hora, quando e quem ele quer contratar. Antigamente, uma pessoa estudava, fazia ensino médio, já está apto ao trabalho. Hoje, tem pessoas fazendo pós-doutor que não conseguem se inserir no mercado de trabalho, por conta não é por falta da qualidade, é por conta da qualificação que ele tem. Hoje se inverteu os valores. Hoje é muito mais fácil você contratar as pessoas leigas, sem formação, sem capacidade, mas que exerçam esse trabalho pela necessidade e não pela qualidade. Então, essa relação ela é muito tênue, né? Uma linha muito tênue entre o que se produz, que trabalhador você quer formar, que trabalhador você quer que seja o seu empregado, um trabalhador qualificado que possa discutir e possa elaborar a busca por maior qualidade, ou aquela pessoa que não que seja tão qualificada, mas que se submeta por conta da necessidade. Então, essa relação da precarização, ela traz isso. Ela traz cada vez mais, ele não tem que estudar, ele não tem que se qualificar, porque ele pode simplesmente apertar um botão, ele pode ser o que os tempos modernos do Charlie Chaplin faz, o apertador de parafusos, entendeu? Então,
Além de citar esses livros também, cito o livro do Eduardo Moreira, que é extremamente importante para fazer as relações de economia e de trabalho, né? Que, na minha concepção, uma das melhores formas são as nossas associações. As associações, elas produzem aquilo que todo mundo trabalha e todo mundo utiliza desse trabalho para se melhorar, para se qualificar. Era o que ele dizia quando ele esteve no assentamento do MST, né? Ele discorre sobre isso, e é extremamente importante. Um livro esse que o presidente da minha OSC me apresentou, e eu maravilhosamente tive o privilégio de ler, do Eduardo Moreira, né? Que o dom dos poderes não querem que você saiba, né? E outro livro também, que eu acho que é extremamente importante que seja dito, é o livro do Manuel Del Rio, nosso mestre, que me trouxe no meio do moinho, que diz que essa ideia de empoderamento do trabalhador traz mais fortalecimento. O trabalhador fortalecido, ele não tem medo de fazer greves, ele não tem medo de apresentar discussões com o empregador, ele não tem medo de levar as demandas do grupo. Ele se empodera tanto que ele se percebe enquanto trabalhador, mas se percebe também enquanto formador da economia. Isso é de extrema importância. Então, outra leitura excepcional, no meio do moinho do nosso mestre e extremamente colaborador, Dr. Manuel Del Rio, além também de eu citar, que é uma conexão que eu sempre faço os links importantes, sobre a Soma da Mangueira, do Paulo Freire, tanto quanto a Pedagogia do Oprimido, que traz essa questão de pertencimento, de você relacionar coisas que estão próximas a você. Por isso que eu discuti sobre a relação do bar, a relação da lanchonete, a relação do teu bairro, porque essas relações, elas são muito próximas de vocês, você consegue ter uma compreensão mais próxima. Então, se empoderar enquanto trabalhador é trazer as discussões que estão perto de você. Se eu conseguir ganhar melhor, eu posso comprar 1 quilo a mais de feijão, 1 quilo a mais de carne. Se eu puder me qualificar, eu posso minimamente buscar outros horizontes e não ficar preso na máxima da necessidade, né? Então, essas relações de qualidade, de precarização, elas estão literalmente voltada nessa discussão antagônica, né, e antológica do que o mediador falando agora sobre trazer o Marx para a discussão, né? Ele há quase 100 anos dizia isso, né? Essa questão de empoderar-se, né, unir-vos, né, os trabalhadores, o proletariado. Então, é isso mesmo. Trazer as relações no âmbito que a gente pode discutir mesmo com o patrão, a questão da equiparidade, a questão da educação, a questão da formação enquanto cidadão, porque hoje eu me fortaleci muito por conta justamente de ter subsídios intelectuais, subsídios de parceiros que pudessem hoje fazer com que eu estivesse discorrendo sobre esse tema, que é de uma complexidade, porém também no mesmo âmbito de uma facilidade, porque o seu salário é o que garante até você vir trabalhar por cada passagem, isso tudo. Então vai chegar um momento que a precarização vai ser tão forte que até a própria vinda para o trabalho você tem que subsidiar, porque o empregado não queria pagar. Antes, qualquer empresa pagava 2, 3 passagens, hoje já não mais, por conta dessa segmentação da precarização. A precarização é um objeto do capitalismo, para enfraquecer o trabalhador, para enfraquecer o cidadão, porque eu vejo quem é que mais sofre. Sempre é a mesma parcela da sociedade. É o preto, é o favelado, é a mulher que é preta, né? É até como se subjetivo demais discutir. A maioria deles diz que é preto, já diz que é favelado, que já é pobre. Então, quem sofre mais? É sempre essa classe que sofreu desde o início da formação do Brasil, porque foram escravizados, continuam sendo escravizados, e se a gente não nos emancipar a mente desse trabalhador, nós teremos que o William Lynch chamava deixe o trabalhador forte, robusto, mas a sua mente enfraquecida, né? Um outro filme também, um grande debate que vocês podem assistir, que traz essa discussão, que é fantástico, fazer algumas discussões, né?
Eu estou vendo aqui a Cláudia, companheira de luta, aqui fazendo uma pergunta. Acha que o trabalho que vem sendo ofertado pelas empresas, o contrato intermitente, o contrato mascarado da precarização, na verdade é isso, Cláudia, concordo plenamente. Esse trabalho intermitente nada mais é do que eu te chamo a hora que eu quiser, você não tem sentido nenhum. E quando tiver uma folga aqui, eu trabalho e eu não tenho relação com você. É mais uma das etapas. O trabalho intermitente, quando foi constituído na reforma trabalhista do governo, diga-se de passagem, do governo Temer, né, do PMDB, que é aquele que sempre se aglutinou em todos os partidos, sempre teve, né, sempre buscou isso, e na verdade foi um tiro no pé. Não se tirou-se os direitos e não se buscou aquele número expressivo de emprego que ia ser gerado por causa da burocratização e tal, isso é tudo balela. Na verdade, era um projeto do capitalismo para ter mais lucro, entendeu? A companheira Cirlândia, que trouxe precarização do trabalho e colaborou para esse desemprego. O mediador pode interceder, que teve algumas perguntas interessantes aqui. Se ele quiser que eu interceda, eu acho que seria importante, já que eu estou sozinho nessa live, né? Eu tenho colocado aí, porque assim, o assunto está fluindo bem, então eu estou evitando o máximo de perder sua linha de raciocínio, né? Mas quando tem essas perguntas, eu deixo na tela para você ficar mais à vontade para ler. Bom, você respondeu já da Cláudia, tem essa da Cirlândia, que, né, vai contribuir. E, enfim, continuamos aumentando a quantidade de pessoas que tá passando pela nossa aula hoje, pelo esse bate-papo, né? Tá bastante produtivo. A Selma Manzini aqui comentou, fez um comentário em cima da sua sugestão da pedagogia do oprimido do Paulo Freire, que efetivamente é um clássico norteador para todos os trabalhadores e trabalhadoras, não só da educação, né, mas assim, tem tudo a ver com o debate que você está colocando hoje. Lembrando que o Paulo Freire, apesar de não ser um marxista convicto, ele dialoga muito com a relação do trabalhador, né, do trabalhador e essa relação com a empresa. Porque, efetivamente, o trabalhador é o oprimido, né? E ele está sempre... E quando a gente esse debate que você traz para nós, é uma resistência que ele faz para ele não ser mais o oprimido e também não tornar-se o opressor, né? Então, é sempre viver essa queda de braço, muito bacana. Então, assim, tá aqui a Selma Manzini de novo, a mulher branca também sofre. Ela tem que provar que é boa profissional para ter uma boa colocação e ter um bom salário. Tá, meu amigo Léo, tamo junto nessa. Eu vou colocar esses comentários, antes você respondeu da Cirlândia, eu vou colocar esses comentários na tela também. E a gente, assim, nós estamos caminhando já para o final, mas dá tempo de vocês trazerem todas as questões, todas as perguntas, sim, tá? E, enfim, responde aí a pergunta, eu vou colocando, na medida que vai aparecendo, eu vou fazendo a intervenção aqui, tá? Tá bom. A companheira Cilândia pergunta, Léo, você acha que a reforma trabalhista que trouxe a precarização do trabalho colaborou para esse desemprego que assola o país atualmente? Sim, claro, evidentemente, né? Quando se perde o direito, facilita com que o empregador ele escolha quem ele quer empregar, né? Ele escolhe, ele tem essa prerrogativa de escolher. Então, uma pessoa que ganhava 3 mil reais para fazer um trabalho, ele pode contratar 3 pagando R$1.000, entendeu? E isso, na verdade, não foi a reforma trabalhista, não. Foi uma desreforma do trabalho. Foi uma desreforma do trabalho, na verdade, que constituiu um número gigantesco de desempregados. E só para salientar, entrando no mérito da relação de política, isso tudo se deu por conta de uma das cadeias mais produtivas do Brasil, que era a cadeia de produção de moradia, né, quando se interrompeu, na verdade, quando se discorreu, quando o Odebrecht, que errou, evidentemente, né, junto com alguns segmentos, erraram, o que aconteceu? Uma cadeia produtiva, ela foi poldada e se gerou inúmeros empregos. Porque com a produção de casas e de construções, que o Odebrecht vinha fazendo, e outras OAS, outras empresas que foram colocadas no foco da corrupção, que não é isso,
Tanto é que nos Estados Unidos também teve, na Ford e em outras grandes empresas, o que eles fizeram? Eles prenderam quem errou, mas mantiveram elas intactas, as empresas, porque elas são imensas geradoras de emprego. Imensas geradoras de emprego. Então, nessa ideia da Lava Jato, dessa discussão, na verdade, você precarizou ainda mais, né? Porque eram das poucas empresas multinacionais que o Brasil tinha, ganhando vários contratos fora do Brasil, levando mão de obra brasileira para fora, mesmo que há uma discussão se era mão de obra qualificada ou não, mas estavam levando o anseio do Brasil, fazendo grandes obras, grandes construções que geravam emprego diretos e indiretos. Com isso, com essa quebra da cadeia de produção das grandes empresas, vem, porque tinha a senhora que fazia, a dona Maria que fazia comida para os empregados, tinha o que vendia o lanche. Então, tudo isso corroborou para que a gente tivesse esse declínio do emprego, porque em outros governos, não vou citar A, B e C, nós vimos o crescimento, o quanto que é importante o trabalho, o quanto que o trabalhador ascende. O Brasil passou da 17ª, chegou a estar na 6ª economia do mundo, por conta de uma visão de que se produz riqueza para o brasileiro, e o brasileiro junto, pegando essa riqueza e investindo, comprando casa, comprando moto, comprando carro, sabe? Fazendo com que o dinheiro girasse. E isso, porque onde você vê uma empresa que traz emprego, abre-se outros comércios secundários, e isso vai produzindo e gerando emprego, né? Então, a gente ainda é muito preso, que é um erro que eu acho, muito preso na questão do agronegócio, né? O agro é lindo, o agro é tudo balela, né? E, companheira, quando eu falei a mulher preta, concordo sim, tanto é que o Brasil é um país misógino, um Brasil que mata muitas mulheres, ainda tem o maior índice de feminicídio. Muito obrigado pela colocação e me desculpo aqui diante de todos, né, porque a mulher branca também sofre, mas quando eu falo mulher negra periférica, eu falo porque é uma grande parte da gama das que mais sofrem. São elas que têm que trabalhar, alimentar os filhos, às vezes não estudam. Então, essa mulher preta, essa mulher favelada, ela tem menos possibilidade que uma mulher branca, uma mulher de classe média. Então, mas mesmo assim, acho que a mulher branca também sofre com esse país misógino, esse país que não produz uma qualificação no âmbito das esferas. E quando eu trago a Paulo Freire, é justamente por isso, por entender que somos oprimidos enquanto trabalhadores, enquanto cidadãos, enquanto fomentadores da riqueza. E essa discussão é sempre válida a trazer, indico para todos. Pedagogia do Oprimido, sobre a Soma da Mangueira, que é um livro maravilhoso de se ler, No Meio do Moinho, Léo Huberman, então tudo isso é extremamente importante para intelectualizar também. Eu acho que o empregado, e eu que sou fruto disso, eu entrei numa OSC como orientador socioeducativo, me tornei técnico e gerencio um trabalho e coloco essa discussão mesmo com meus empregados, de empoderamento, de fortalecimento enquanto cidadãos, para que eles possam discutir tudo que nós fazemos, a gente faz com essa discussão, porque eu entendo que o processo de empoderamento, de fortalecimento, ele parte também por quem direciona, que gerencia. Então, é uma dica que eu dou para as pessoas, compreender o trabalhador como um parceiro de desenvolvimento, né? É importante, muito importante desenvolver o trabalhador enquanto pertencente daquilo que ele faz. É importante deixar claro que ele é o que produz a riqueza, e não o empreendedor, e não o patrão, né? Empreendedor no sentido de ser dono do capital e dono da produção de trabalho. Ô, Léo, Oi. Léo, Tânio, vou chamar de Léo, porque todo Fica mundo à vontade, companheiro. Tamo junto. Ô, Léo, eu tenho uma indicação aqui do Petrolino, ele colocou uma música que é fantástica, o videoclipe dela é fantástico, eu queria colocar de volta a tela aqui, que é a música Don't Evolution, do Pearl Jam, que fala, né, sensacional, o videoclipe dela, não precisa nem entender do inglês para você ver as relações que ela está sendo colocada. Evolução, né? Exato, assim, realmente é uma grande indicação. Eu, assim, como nós estamos já caminhando para o final, mas eu acho que é importantíssimo a gente fazer a discussão, né, ainda mais que você colocou a questão da mulher negra, mulher branca, enfim, das mulheres em si, a gente tem uma questão também ontológica da divisão sexual do trabalho,
Sim. E ela nunca foi equiparada até hoje, né? Você pega aí as profissões que são masculinas e as profissões que são femininas, né? A professora, porque foi uma profissão realmente criada para a esposa do cara que está numa universidade fazendo um curso que vai servir o capital para cuidar dos outros filhos. Enfim, essa relação eu queria que você discutisse um pouquinho também, né, explorasse, que faz parte, e hoje cada dia mais precarizada, né, que quando a gente falou dos cuidadores, né, as pessoas que cuidam de outras pessoas, e a gente pode colocar no bojo aí a questão da doméstica, da cuidadora em si, da profissional da limpeza, né, da diarista, etc., que são umas relações precárias, e houve um ganho na era do governo Lula, no período que o Lula era governo, que ele classificou isso como já uma profissão, criou as condições para ser um trabalho registrado, para ser um trabalho reconhecido, e hoje também a gente está vendo novamente essas relações se precarizarem novamente, né? Uma relação já de subalternização ao extremo, né? Então, eu queria que você fizesse esse comentário para a gente já caminhar aí para o final do nosso bate-papo, tá bom? Sim, evidentemente. Eu queria agradecer o Petronilho, né, a citação da música, e a companheira, a Selma, tem colocado bastante coisas interessantes, eu acho muito importante mesmo, né, o posicionamento, e é verdade mesmo, nada mais é do que as grandes empresas tirando aqueles espólios, né, para não pagar impostos, é verdade, bem lembrado, eu acho que o capitalismo tem isso. Mas a relação dessa precarização, inclusive dos professores, nada mais é do que, como eu falei, nada mais é do que a continuidade desse projeto. O enfraquecimento do professor é o enfraquecimento da sociedade como um todo. O professor que não é qualificado, um país onde se paga o salário que se paga para um professor, né? Como que o país desse pode dar certo? Não o país em si, falando como que uma estrutura dessa vai dar certo, se não se busca qualificar os professores, se não se busca fortalecer o que traz a base para o desenvolvimento, que é a educação e a ciência. Haja visto a precarização desses dois aspectos que desenvolvem um país, né? Essas relações, como você falou, é muito bom, e vou citar aqui uma citação. É tão difícil falar de precarização que nós tivemos em Pernambuco uma empregada que deixou de cuidar do seu filho, foi cuidar do cachorro e o filho dela faleceu. A que nível nós chegamos de precarização? Onde é mais importante para a patroa que os filhos o cachorro dela fosse cuidado e o filho numa insanidade veio a óbito, né? Para nós vermos enquanto que ainda somos mesmo escravos, literalmente escravos, o neo-escravos, podemos dizer assim, né? Essa colocação do o novo escravo, ela foi cuidar dos cachorros e o filho faleceu. Então, é muito complexo falar nisso, a gente tem que mesmo se sentir solidarizado. O trabalhador tem que se solidarizar com o trabalhador. Os donos do trabalho, eles não fazem nada mais do que a obrigação em pagar um salário justo. E deveriam pagar melhor para o empregado hoje. Porque o Brasil é um dos países que tem a maior desigualdade social do mundo em decorrência disso, onde o lucro se sobrepõe à qualidade, à qualificação do ser humano, do trabalhador, e consequente de uma sociedade mais justa e igualitária. Eu só queria fazer uma observação nesse caso trágico que você falou de Pernambuco, Léo, que eu escutei, eu li em rede social, etc., as pessoas, assim, de forma muito desumana, colocam ainda assim, mas por que ela tinha que levar a criança para o trabalho? Por que ela tinha que levar o filho para o trabalho? Porque ela não tinha com quem deixar, porque ela está no meio de uma pandemia, não tem, as escolas estão fechadas, né? Então, assim, e outra, a patroa, ela até aceita isso desde que a empregada não falte, desde que essa empregada mantenha a casa dela em ordem. Então, assim, o filho dela foi bruscamente descuidado
pela patroa. Na verdade, foi um assassinato ali. Né? Assim, não tem uma palavra mais que consiga refletir, mas por conta dessa relação de trabalho. Então, assim, foi muito dura. Desculpa, eu tive que fazer essa intervenção, porque realmente foi um caso. E as pessoas tornam essas relações naturais, e elas não são naturais, né? Elas não podem ser naturais. Os trabalhadores, se a tudo ele produz, a tudo ele pertence, como diria o Marx. Então, esse tipo de relação, ele não pode ser tratado de forma leviana. A gente precisa ser um pouco mais enérgico, um pouco mais agressivo, um pouco mais duro nessas intervenções. Né? Léo, eu queria que você fizesse aí suas considerações finais aí. Muito bacana a participação, o tema fantástico que você trouxe. Antemão, já te agradecer aí por ter iluminado bastante a gente aí nas informações. Espero que nos próximos cursos também você esteja tão envolvido quanto os outros companheiros. Né? Para mim foi uma alegria imensa ter substituído o Donizete aqui, não com a qualidade que ele traz, mas pelo tema pelo motivo que ele teve que se afastar, né? Queria que você fizesse aí, se despedisse aí do pessoal, e a gente continua nas próximas aulas. Tá, então vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer a todos que me deram a honra de estar junto com vocês, de poder trazer um pouco mais, de um pouco mais de momento. Essa aula, ela para mim foi um desafio, por conta das outras aulas que tiveram, foi excepcional ter a oportunidade de levar um pouco do pouco conhecimento que eu tenho. Não sou um conhecedor assíduo dessa relação, queria estar com outra companheira que ia discorrer melhor sobre a questão burocrática da precarização do trabalho, haja visto que ela era uma procuradora do trabalho, mas o pouco que eu sei, isso foi uma construção de muitos companheiros. Queria agradecer a minha mãe, a Lucimere, queria agradecer muito a minha tia, que é minha outra mãe, a João Marina, queria agradecer aos companheiros com quem eu trabalho, queria agradecer a todos e todas que me deram esse privilégio de estar hoje juntos, discorrendo de um tema tão espinhoso também, né, que é a precarização. Queria agradecer aos companheiros de luta, queria agradecer a todos esses guerreiros, entregadores de comida, o pessoal da saúde, o pessoal da assistência social. Vocês são uns guerreiros. Eu acredito que a gente vai sair mais fortalecido. Esse momento complexo, ele vem só para fortalecer. Eu acredito que essas reflexões que nos trazem é justamente do quanto nós somos importantes e quanto nós podemos produzir um país mais justo, mais igualitário, e que possa produzir mesmo cidadãos melhores, porque o mundo é maravilhoso. O que falta é a gente produzir cidadãos melhores para o mundo. Então, queria agradecer a todos, obrigado, foi uma honra tê-los hoje, foi um privilégio estar junto com vocês, e quem sabe em outras eu não vou estar um pouco menos nervoso, para que a gente possa fazer uma live mesmo com um pouco mais de qualidade. Então, queria agradecer aos debatedores, ao mediador, muito obrigado por esse privilégio, por essa mediação. Queria agradecer o nosso incansável mestre, queria agradecer o Dr. Manuel Del Rio, é uma das pessoas que eu tenho maior respeito e gratidão. Queria agradecer também ao coletivo, né? E vocês estão de parabéns por produzir essas aulas maravilhosas que trazem um pouco mais de enriquecimento para todos. Muito obrigado. Eu não vou citar nomes de várias pessoas que passaram aqui para não incorrer e não esquecer de alguns. Então, muito obrigado. Foi sensacional estar com vocês. Parabéns a todos e que possamos sair daqui trabalhadores melhores, cidadãos melhores, e possamos produzir um mundo melhor para que a gente possa estar nesse mundo melhor, sendo pessoas melhores. Muito obrigado a todos, tá bom? E boa noite. Pessoal, a gente encerra aqui mais uma aula, mais um bate-papo do Cursinho Popular Democracia e Luta. Estaremos colocando aí os próximos passos que a gente vai tá dando aí nessa caminhada Na verdade, isso é uma troca de saberes, né? Como diz o próprio Paulo Freire, que todo mundo que passou aqui tem já uma vivência enorme, então a gente vai fazendo essa mediação de saberes. Então, o Tânio aí, o Léo, muito bom, a aula que nos antecederam aí também, muito bacana.
para todos. Espero que a gente esteja, pelo menos assim, superando as expectativas, então pelo menos alcançando a expectativa para ser um pouco mais humilde. Mas essa aula foi brilhante, realmente. Obrigado aí pela audiência. Espero vocês na próxima aí, tá bom? Tamo junto. Um abraço para todo mundo aí. Valeu, pessoal. Axé para todos. Valeu. Obrigado. Axé. Opa, sempre. E vamos assistir as outras, hein? Não esquecendo que tem as outras aulas, é extremamente importante assistir todas as aulas. Um parabéns a todos. Obrigado por tudo e que Deus ilumine e que traga essa energia positiva para esse momento tão complexo que vivenciamos. Valeu.